Ai, que eu estou ficando nervoso. Não fico, respira fundo. Então, mas eu nunca fiz uma coisa destas, como é que isto se foge? Escutam. Então, mas dizem que isto vai para a rádio. Ai, vai. Dizem que sim. Mas eu não sei se estou preparado para uma coisa destas. Temos que respirar fundo. Ai, calma. Aguenta-te com esta. Com o quê? Com estes moços, com estes padamacos do rei. Episódio número 5. Benzedurras E superstições. Terminou, por fim, a Taça das Confederações. Uma edição muito especial que contou com a presença da nossa seleção, que triunfou com o 3º lugar do pódio. Mas muito se tem falado sobre os hábitos e manias de alguns jogadores, principalmente os nossos convidados de hoje, Fernando e Rogério. Muito bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rogério. Bom dia, Ricardo, e bom dia, Fernando. Sois jornalistas de profissão, é isso? Correto e afirmativo, caro Ricardo. Mas nada a ver com análises clínicas. Isso nós deixamos para os profissionais da área. É verdade, Fernando. O nosso trabalho centra-se muito em analisar o comportamento, alguns hábitos e atitudes de pessoas. E com base nisso definem o perfil da pessoa que está a ser analisada? É um pouco por aí, embora não seja tão fácil quanto isso. Para analisar perfis, existem especialistas que se focam somente nas contas do Facebook dessas pessoas. Muito bem. Trouxeram alguns casos para servir de exemplo. Podem começar quando estiverem prontos. Primeiro caso, o povo português. Povo esse que estava com o ego inchado por estar na Taça das Confederações após a vitória do Campeonato da Europa. Sentíamos-nos imbatíveis, mas esse endosamento custou-nos caro e a superstição de morrer na praia voltou a falar mais alto e mais forte que a própria vontade de ser campeão. Conclusão, o povo português é supersticioso. Essa análise do povo português é feita com base num campeonato de futebol? Toda a gente é supersticiosa em relação a alguma coisa? Até eu sou. Isso faz de mim um quê? Olhe, faz-te sim um locutor supersticioso, mas pode ser que a conversa penda para esse lado. Vamos continuar. Certo. Então, o que é que acharam da superstição ter superado a vontade de vencer? Não nos cabe dar a nossa opinião pessoal. Lembre-se, Ricardo, que nós apenas analisamos comportamentos e daí tiramos as nossas ilações. Mas podemos dizer e confirmar que as superstições movem o mundo. Neste caso, o mundo do desporto. Nem os saltinhos que o Quaresma dá quando entra em campo, fazendo lembrar o Sacido do sítio do Pica-Pau Amarelo, nos salvou e acabámos por tropeçar no fim. Agora estou a perceber a vossa linha de pensamento. Vocês analisam certos e determinados comportamentos que normalmente são idênticos a muitas situações e deduzem que se baseiam em superstições. Não deduzimos o que é certo, porque razão salta sempre o Quaresma daquela maneira quando entra em campo, porque razão se benzem os jogadores quando entram em campo, fazem-no porque são supersticiosos. Temem que se não fizerem algo, poderá correr mal. E isso faz dessas pessoas supersticiosas? Não há outra palavra para as descrever e posso lhe dar um exemplo muito prático, feito pela minha pessoa. Eu, quando jogava a bola no Ventoinhas Eólicas Futebol Clube, antes de entrar em campo, mascava um pedaço de relva como se fosse uma pastilha elástica. O que é que isso faz de mim? Pessoalmente, faz de si uma pessoa muito estranha. Errado, Ricardo. Faz de mim uma pessoa supersticiosa. Mas você mascava esse pedaço de relva antes de entrar em campo para lhe dar sorte? Precisamente. E resultava? Quando não me dava uma paragem de digestão ao meio do encontro, assim. Pelo menos nunca saí lesionado, nem perdi nenhum jogo. Além disso, aquilo até fazia bem à tripa. E o senhor só é supersticioso nesse sentido? Não faz mais nenhuma coisa que considere que seja superstição? Às vezes, quando vou lavrar a terra nas minhas quintas em Milhafre, costumo urinar para um pneu do trator antes de principiar a atividade. Dizem que afasta os animais da zona. Isso e urinar para dentro de garrafas de água vazias e pendurá-las nas árvores. E o Sr. Fernando, tem alguma superstição? Caro Ricardo, antes de me alongar nesse tema, creio que deveríamos concluir a nossa primeira conversa. Para que não fiquem pontas soltas, está a perceber? Eu sou muito assim, não lhe chamaria superstição, mas faço sempre isto em conversas de grupo. Com certeza. Portanto, muitos jogadores benzem-se antes de entrar em campo. O que acham sobre isto? Superstição. Correto e afirmativo. No entanto, muitos não o sabem fazer corretamente.
Acha? Sim. Sabe, Ricardo, quando eu e o Rogério nos metemos nesta área de analistas, procuramos sempre apurar a verdade e analisar toda a veracidade dos factos. E a verdade é que muitos jogadores não se sabem benzer e isso pode resultar na derrota da equipa ou lesão do próprio jogador. Quando nos metemos com artes astrais, se não as fizermos bem feitas, poderá custar-nos um pouco. Então, para perceberem de benzeduras, os senhores tiraram algum curso de teologia, quiseram ser padres, foi isso? Errado. Muitas benzeduras aprendemos com as nossas avós ou vizinhas já de alguma idade que sabiam de tudo e mais um pouco. Mas para a benzedura, antes de entrar em campo, fizemos um workshop seguido de uma masterclass de onde podemos concluir que muitos jogadores se benzem de forma errada. Um workshop e masterclass. Expliquem-nos o que aprenderam, por favor. O normal procedimento é na testa, peito e ombros, primeiro o esquerdo e depois o direito. Caso contrário, era sinal do diabo e do anticristo. Tirando muitos mexicanos e colombianos que se benzem de forma correta, muito podem ter invocado o próprio demónio ou diabo para dentro do campo. Ai, Jesus Maria José, livrai-nos. É supersticioso nesse sentido, Fernando? Não gosto muito, não. Tenho imenso respeito até. Pondo o futebol agora um bocadinho de lado, que mais provas arranjaram para mostrar que o povo português é supersticioso? A minha mãezinha não se senta à mesa quando somos 13. Vai para a cozinha e come lá isolada de todos nós. Uma vez até o Fernando reparou nisso, não foi? Foi, sim, senhor. Mas deu jeito, porque assim a comida estava sempre debaixo de olho e a louça era logo lavada. É uma santa a minha mãezinha. Outro exemplo, o meu primo que é eletricista nunca passa por baixo de um escadote. Para mudar uma lâmpada de teto, nem usa o escadote, está a perceber? Pega na primeira coisa que está à mão. No outro dia chegámos a casa e ele estava com um pé em cima do bidé e o outro no lavatório para chegar ao teto. Até já, é engraçado, até já o batizaram de escalamóveis. Mas o seu primo teve algum azar com algum escadote? Não, foi, pronto, lá está, foi de levar a vida toda a ouvir dizer que passar por baixo do escadote dava azar e isso, pronto, isso ficou-lhe entranhado na cabeça e agora nem se aproxima deles. É giro na altura do Natal para montar a árvore, por exemplo. O homem escala pelos cortinados e fica pendurado no varão para conseguir pôr a estrelinha no topo da árvore. Epá, que estranho. Bem, mas já voltamos daqui a pouco, depois de um breve intervalo com uma excelente música. Mais uma prova de que o Ricardo é um locutor supersticioso. Vai sempre para o intervalo a meio das rúbricas por causa dos compromissos comerciais. Mas tratam-se de compromissos comerciais, tem de ser feito. Não, senhor. O senhor é que tem medo de ser repreendido e de perder o emprego. Mas isso qualquer um tem. Lá está. O povo português é supersticioso. Até já, caros ouvintes. Não sou supersticioso. Oh, Ricardo, não minta, qual é que é o mal? Se o senhor não é supersticioso, é medricas. Mas desde quando é que isso está ligado? Olhe, desde que fazemos algo com regularidade para que a coisa corra bem. Daí as benzeduras antes de entrar em campo. Não passar por baixo do escadote, não sentar à mesa com 13 pessoas. Nem é que uma pessoa acredite muito naquilo, mas também na devida. Não vai haver alguma verdade e lixar tudo, não é? Olhem, já estamos no ar e nem tinha percebido. Pedimos desculpa, caros ouvintes, por este incrível momento. Estávamos aqui a analisar alguns exemplos de supersticiosos. Basicamente estávamos a dizer que o Ricardo era supersticioso e ele refutava. Mas eu já disse que não sou. Sim, porque não ter espelhos em casa é sinal de quê? Claramente que o Ricardo tem medo de partir algum e ter 7 anos de azar. Pronto, talvez seja um pouco supersticioso, mas não estamos aqui para falar de mim. Senhor Fernando, já sabemos um pouco sobre o Senhor Rogério. Agora é você. Também tem de ter alguma superstição. Confesso que não posso lavar o carro. Desculpe. Foi o que ouviram. Foi o que ouviram, senhores ouvintes. Atenção que ele apenas se refere ao exterior, porque no interior até estava limpinho. Agora está, porque antes nem por dentro nem por fora. Era um nojo o meu carro. Mas isso não será apenas por falta de cuidado ou alguma preguiça? Ricardo, nós respeitamos a sua superstição, respeite também a do meu amigo Fernando. Desculpe. Mas digam-me, Fernando, porquê é que tem essa superstição? Não só é superstição, como é verdade. A mais pura das verdades. Que me dê uma coisinha massa e eu estou a mentir. Credo, homem, não precisa tanto. Eu acredito em si. Mas porquê é que não pode lavar o seu carro? Porque chove sempre no dia a seguir. A sério que é por isso que não lava o carro? Você não ter noção do que este homem sofre, está destinado para o resto da vida. Mas é apenas chuva. Que mal pode fazer? Você não tem noção das cartas de reclamações, dos telefonemas ameaçadores que recebe dos veraneantes por lhe estragar as férias de verão. Você não tem noção.
Nunca a minha mazinha foi tão insultada na vida. Quase que me senti um árbitro, veja lá. É que ainda se fosse uma chuvinha miudinha e passasse logo, mas não. É terra. Você sabe. São as primeiras chuvas. É só terra. E lá vêm eles reclamar comigo e a pedir indenizações. Não têm noção de quantos casamentos eu já arruinei por ter lavado o carro no dia anterior. Deve ser realmente uma situação muito complicada. Mas o pior não é isso. O pior é ver o meu carrinho todo lavadinho e no dia a seguir estar mais sujo que a boca de um político. Custa-me muito. Pá. Gastei água em vão. Ai, mas ainda bem que é um carro normal. Imagino se fosse um caminhão ou um autocarro. Era uma porrada de cheias aí pelo nosso Algarve que metia medo. Tudo bem que a Albufeira já está habituada a isso, mas não durante o verão. Senhor Fernando, então porquê é que não lava o carro no inverno? Realmente você deve ter algum problema de cabeça, oh Ricardo. Então, se no inverno chove, qual é a necessidade do Fernando lavar o carro? Está a gozar connosco este locutor. E resumindo... Resumindo, opto por não lavar o carro porque sei que tudo correrá bem e não estragarei nada a ninguém. Lá está, eu sou como um super-herói da era moderna, onde me sacrifico para o bem da nossa sociedade. E tirando essa situação do carro, do Sr. Rogério comer relva e urinar para a roda do trator, há mais alguma superstição que tenham? Nós não, mas deve haver muito mais pessoas que tenham. Então sugiro um brinde à vossa presença aqui. Qual é a superstição agora, Ricardo? Se você nunca fez isto com mais nenhum outro convidado. Nenhuma, Sr. Rogério. Apenas acho que merecem que seja feito um brinde. Mas isto são 11 horas da manhã. Não costumo beber tão cedo. Exatamente, como se fôssemos bocados para beber tão cedo. Nem água. Claro, porque não se brinda com água. Mas para não lhe fazer a desfeita, vamos brindar, mas não vamos beber. Assim seja, um brinde. Ai, muito bom, muito bom. Como é que conseguem? Talvez possamos concluir que grande parte dos locutores são alcoólicos. Temos que ser entrevistados por mais para podermos assegurar isso. Quer dizer que não beberam, caros convidados? Lógico que não. Sabem o que dizem? Esse povo português que tão supersticioso é, de acordo com a vossa conversa? O quê? Brindar sem beber, 7 anos sem coisa e tal. Até à próxima! Ficou bem? Não é uma coisa também, dentro do que estes moços fazem também não se consegue muito melhor, não é? Olha, ainda bem que o grupo de teatro amador do CIRM disponibilizou estes dois moços para virem para aqui dizer qualquer coisa. Epá, logo aqueles dois. Não tinham ninguém melhor para mandar ir para lá, fogo. Até na vez que eles têm animais de estimação para cuidar, eu só tenho um peixinho de aquário e ele fica lá a nadar. Pois é só vim mesmo aqui por causa da comida. Depois eu disse que havia rissóis de camarão. Já que ainda não os vi. Eu também não gosto muito de só Se vir porque calhar, se isto tivesse sucesso, pode ser que um gajo como um rissol no fim. ou 2, 4. ou ser guloso.